Boa noite a todos, pessoal. É uma honra para mim estar aqui vindo trazer uma das aulas do Catecismo Anglicano que está sendo exposta aí pelo Felipe Leal. Tivemos a presença ilustre do Reverendo Jordano na aula passada e eu espero hoje aí trazer alguma contribuição que pelo menos esteja aí edificando vocês quanto edificou as exposições do Felipe e do Jordano nas aulas anteriores. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade e eu espero de verdade que seja uma exposição que venha abençoá-los, né? Com tudo pautado nas Sagradas Escrituras e nas exposições aqui dos santos padres, dos teólogos que cuidaram, pastorearam da Igreja de Cristo após os apóstolos. Então, sem mais demora, eu gostaria de estar realizando aqui uma rápida oração para que a gente possa estar fazendo a exposição do catecismo, certo? Oremos. Grandioso Deus, estamos aqui para que o catecismo anglicano seja exposto. Nós cremos que o catecismo está de acordo com a tua palavra, portanto, que a tua palavra possa estar nos purificando na medida em que ela é exposta. Que nós possamos estar adequando as nossas vidas à tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, como vocês sabem, a aula de hoje vai ser sobre oração, certo? O Catecismo Anglicano, ele vai trazer uma sessão inteirinha para tratar sobre a questão da oração. E aí, obviamente, a gente vai ter uma exposição pautada no Pai Nosso. E é muito interessante que todos os catecismos protestantes que vão falar sobre o assunto vão ter aí o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como um modelo aí para que as orações sejam feitas. O Pai Nosso atua como uma regra para as orações. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Então, pessoal, os anglicanos, eles sempre foram um povo dentro da cristandade que valoriza, acima de tudo, a questão da oração. A oração, ela é o centro, a essência do culto anglicano. Não é à toa que a mais importante, a maior expressão da fé anglicana, assim por dizer, é nada mais nada menos do que um manual litúrgico que tem o título de Livro de Oração Comum. Então, assim a gente pode ver que a batalha dos anglicanos sempre foi uma batalha pela fé orada, ao invés de meramente ser uma batalha pela fé professada. Para um anglicano, para um cristão da Igreja da Inglaterra, ou que busca estar orientado pelos símbolos de fé da Igreja da Inglaterra, nós devemos levar a sério o conteúdo das nossas orações, porque só podemos crer naquilo que oramos e só podemos orar por aquilo que nós podemos crer. Lex credende, lex orandi. Como diria São Próspero de Aquitânia, né? A lei da fé, ela vai estabelecer a lei da oração. Pois bem, Santo Agostinho, que foi, digamos assim, a maior influência patrística da fé anglicana, ele era conhecido por sacar contra os seus oponentes, que eram os hereges pelagianos, argumentos que eram retirados diretamente da liturgia da Igreja Antiga. Então, ele citava trechos de orações que constavam na liturgia da Igreja, e sempre a Igreja estava ali orando, contra os pelagianos, além de fazer também citações de outros santos da Igreja, como, por exemplo, Cipriano, Ambrósio, Gregório de Nissa, quando eles tratam sobre o assunto da eficácia da oração. Então, Agostinho, ele chegou a dizer, né, numa das suas mais célebres obras, né, A Predestinação dos Santos, no capítulo 13, o parágrafo 65, que se a igreja em oração pediu algo, é porque ela sempre creu naquilo que ela pediu. Então, a cada domingo, né, nos cultos anglicanos, nós oramos pedindo a Deus que nos faça amá-lo com perfeição. A gente pede isso quando a gente ora a coleta pela pureza, né? E o que acontece? Se o anglicano ele ora a Deus pedindo que Deus faça ele perfeito, ou seja, amá-lo com perfeição, é porque nós cremos, obviamente, que isso é possível. O motivo pelo qual o anglicano ele faz isso, ou seja, ele ora dessa maneira, é porque ele crê
que Deus é perfeito e, obviamente, Deus sendo perfeito, ele não aceita nada que não seja a própria perfeição. Deus ele não quer uma obediência repartida, ele quer uma obediência perfeita. Ele não aceita nada senão a nossa obediência integral. O próprio Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí vem o problema, né, pessoal? Nós sabemos que Deus quer a perfeição, que ele não aceita nada senão a perfeição, ao mesmo tempo que nós sabemos que por causa da corrupção da nossa natureza, contaminada pelo pecado, né, que vai ser declarado aí em vários versículos, como Romanos 3, do versículo 10 ao 14, Salmo 53, Gênesis 8, 21. A gente sabe a partir desses textos que, por causa da corrupção da natureza humana, é impossível a um ser humano, por suas próprias forças, obedecer a Deus. Obedecer sequer um mandamento é impossível ao ser humano, a parte do auxílio da graça, quanto mais obedecer a Deus perfeitamente. Aí é exatamente nesse contexto que vai surgir a questão da necessidade da oração, né? A necessidade da oração, ela vem a partir do reconhecimento do ser humano que ele não pode fazer aquilo que Deus ordena sem o auxílio do próprio Deus. Mais ou menos como Calvino nas Institutas, e aí eu faço menção aqui da edição de 1536, o catecismo anglicano ele vai colocar a oração após a exposição da lei. Então, você vê que existe aí uma semelhança, uma analogia entre o catecismo anglicano e as institutas nesse sentido. Por quê? Tanto o catecismo como as institutas vão colocar a exposição da oração após do credo e após da lei. E, basicamente, o motivo é simples, né? Tanto o reformador genebrino como o catecismo entendem que aquilo que nós não temos de nós mesmos, nós devemos buscar em outra fonte. Se o homem não consegue cumprir a lei por si mesmo, então ele tem que buscar em Deus aquilo que ele necessita para cumprir a lei. E basicamente Cristo é exatamente essa fonte inexorável de riquezas espirituais, e a oração é o meio de escavar essas riquezas espirituais. A gente deixar de fazer isso seria, como diria Calvino, comparável à tolice de um homem que sabe onde estão enterradas as riquezas, riquezas valiosas, e ele não vai lá e cava em busca dessas riquezas. Seria uma tolice que nós fizéssemos isso. Portanto, assim declara o catecismo. Meu filho, aprende isto, não és capaz de cumprir tudo isso por ti mesmo, nem andar nos mandamentos de Deus e servi-lo sem sua graça especial, a qual deves aprender a pedir incessantemente em fervorosas orações. Olha que interessante, pessoal. O catecismo ele vai dizer que exatamente como nós não somos capazes de cumprir tudo isso, nem andar nos mandamentos de Deus por nós mesmos, é que devemos aprender a pedir a Deus em fervorosas orações. Então, isso tudo aí se coaduna com o que eu venho expondo anteriormente. A oração, ela surge, segundo o catecismo anglicano, a partir da necessidade que nós temos de buscar em Deus aquilo que nós não temos de nós mesmos, que é, no caso, a graça para que nós possamos cumprir os mandamentos de Deus. Então, constantemente a gente vai encontrar na Bíblia orações pedindo graça, que Deus implante a lei em nosso coração, nos faça obedientes, nos santifique, nos torne imaculados, conceda perseverança, etc. Nós devemos pedir incessantemente a Deus essas coisas, porque é o próprio Senhor que as concede. Como diria Santo Agostinho, né? Como diria Santo Agostinho, na sua célebre obra Confissões, o livro 10, concede-me o que ordenas e ordena-me o que queres. Ok, beleza. A gente já entendeu até aqui que nós devemos pedir a Deus que nos conceda a graça para que nós possamos conseguir executar aquilo que Ele nos manda. Excelente. Mas a pergunta agora que fica é como nós podemos fazer isso? Aí eu digo a vocês que, nesse sentido, o cristianismo ele vai carregar, como diria o meu pastor, né, o reverendo Jordano, uma verdade libertadora. O cristianismo é a única religião, pelo menos que eu saiba, que diz que os fiéis jamais sabem como orar. O cristianismo ele vai bater nessa tecla e dizer que ninguém sabe como orar.
É o próprio Paulo quem diz isso em Romanos 8:24. Ele diz que nós não sabemos como orar. Então, é exatamente por causa dessa debilidade da nossa natureza que os próprios discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. É em resposta à necessidade dos seus servos que Jesus ele entrega a oração dominical ou a oração do Senhor. Então, os discípulos pediram para aprender a orar, para que Jesus ensinasse eles a orar, porque eles não sabiam como orar, e Jesus entrega como resposta a eles a oração do Senhor. Aí vai dizer João Calvino que ela é uma regra de oração em todos os aspectos tão perfeita que tudo de estranho e alheio que lhe for acrescido, que não lhe possa ser relacionado, é ímpio, indigno de ter sido prescrito por Deus. Porque neste sumário, no caso a oração, né, que é um resumo, ele, Jesus, nos apresentou o que é digno dele, aceitável a ele, necessário para nós. Jamais se pode achar outra coisa que seja igual a essa perfeição, muito menos excedê-la. Ele diz isso nas Institutas, no capítulo 3, o parágrafo 31. Por esse motivo, é óbvio que tomar a oração do Pai Nosso como modelo, ou até mesmo repetir a oração do Pai Nosso, não é errado. Muitas pessoas ensinam que é errado, mas é óbvio que não é errado. Jesus não ia ensinar os seus discípulos a orar errado. Desde que, claro, nós façamos essa oração com a verdadeira devoção e contrição de coração que convém a toda atividade que é feita pelos cristãos. Então, assim, qualquer atividade que você faz para Deus, independente se é oração ou não, se não tiver verdadeira devoção e contrição, é errada. Então, não adianta você querer aplicar isso só à oração, querer proibir a gente orar o Pai Nosso com base nisso, sendo que qualquer coisa da vida cristã pode ser feita de forma hipócrita. Então, é óbvio que tomar a oração do Pai Nosso como modelo é correto e, na verdade, a gente deve até mesmo repetir a oração do Pai Nosso. E, aliás, por exemplo, você já tem documentos da Igreja Antiga, por exemplo, o Didaqué, que vai dizer que os cristãos devem orar pelo menos 3 vezes por dia o Pai Nosso. Pois bem, este modelo de oração perfeita, ele tem 6 petições. Além das 6 petições, eu prefiro classificar assim, né? 6 petições, algumas pessoas preferem 7, eu prefiro 6. Ele tem 6 petições, um prefácio e uma doxologia final. Eu diria que isso é a maior prova que não é o tanto a quantidade do que se pede, mas a qualidade do que pedimos e a intenção do coração que verdadeiramente importa para o Senhor. Embora saibamos que, obviamente, devemos orar sem cessar. Então, agora que nós já, digamos assim, introduzimos o assunto, vamos agora examinar brevemente as partes dessa oração, sem, contudo, esgotar as riquezas da oração ou os aprendizados espirituais que nós podemos ter a partir dela. E eu digo que faremos isso de forma resumida porque, obviamente, temos pouco tempo à nossa disponibilidade. Pois bem, no prefácio do Pai Nosso, Jesus ele vai nos ensinar a chamar Deus de Pai. Pai Nosso que estás no céu. Somos ordenados a orar reconhecendo que Ele é Pai. Não é uma sugestão de Jesus. Jesus manda que nós oremos. Pai Nosso. Isso significa que, a partir de então, por causa de Jesus, nós não somos mais órfãos, nós recebemos a adoção de filhos. Assim, nós podemos nos atrever a chamar Deus, que é todo-poderoso e habita em luz inacessível, de Pai. Perceba que a gente não vai dizer Pai meu, porque o cristianismo ele não é uma religião solitária, como ensinam os chamados desigrejados. Ele é uma religião de comunidade. Nós somos membros de um corpo, pedras de um mesmo edifício, ramos de uma mesma videira. Por isso, Pai Nosso. Ele é Pai de cada um e, portanto, de todos. Todas as petições que são feitas, elas têm um teu plural. Dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Não existe esse negócio de cada um por si no cristianismo. Cada cristão ele deve se preocupar com as necessidades do corpo inteiro, colocar as necessidades do grupo acima de suas necessidades particulares. O próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Além disso, esse Pai de que nós estamos falando aqui, ele está no céu, ou seja, ele habita na eternidade, ele não pertence a essa realidade, senão que a transcende. O
Criador ele é infinitamente superior à criatura. Jesus adiciona essa cláusula para que lembremos a quem estamos nos dirigindo e mantenhamos toda a diligência e reverência possível na oração. Logo depois do prefácio vem exatamente a primeira petição. Oficialmente aqui é a primeira petição. Santificado seja o teu nome. O pai da igreja, Santo Ambrósio, quando ele vai expor o Pai Nosso em sua obra sobre os sacramentos, no livro 5, capítulo 4, parágrafo 21, ele vai dizer o seguinte: nenhuma palavra que nós tenhamos pode acrescentar alguma coisa à santidade de Deus. Quando a gente diz santificado seja o teu nome, não é como se a gente quisesse aperfeiçoar Deus. Nessa petição, nós não estamos pedindo que Deus seja aperfeiçoado. O que nós verdadeiramente pedimos é que ele seja santificado em nós, a fim de que sua santificação possa nos chegar. Sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nessa adoração, nós pedimos que o nome de Deus seja santificado em nós. Ou seja, basicamente nós estamos rogando que Deus ele acrescente tudo aquilo em nós que declara a sua grandeza e também que remova tudo aquilo que ofende ou mancha a sua santidade. Com efeito, né, a santidade ela não pode coexistir onde não há regeneração, justificação, adoção e glorificação e as demais bênçãos da salvação. Assim, quando todos nós oramos para que nós sejamos santificados, quando nós dizemos santificado seja o teu nome em nós, implicitamente nós estamos rogando a Deus por todas as demais bênçãos da salvação, sem a qual a santificação seria impossível. Claro que é impossível que uma pessoa que não foi justificada, regenerada, adotada, possa ser santa. Então, se você pede a Deus que te santifique, implicitamente você está pedindo a Deus as outras bênçãos da salvação. Assim você pede a Deus todas as demais bênçãos da salvação, sem a qual a santificação seria impossível, e também que ele nos prepare para o céu, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Logo após essa petição, a primeira das petições, vem a outra petição, que é venha o teu reino. A gente já sabe, segundo o Senhor Jesus Cristo, que o reino de Deus se encontra presente e está no coração de todos aqueles que invocam ao Senhor com sinceridade. E é óbvio que aqueles que são crentes verdadeiramente, eles afetam e fazem um impacto na sociedade através da instituição da igreja. Mas Deus ele quer fazer muito mais do que o que ele já fez. O reino ele já foi inaugurado, mas ele pode e vai, na verdade, ser manifestado com muito maior glória quando o reino de Satanás for esmagado, quando os gentios forem chamados, os judeus forem convertidos, a igreja ela se espalhar por todas as partes do mundo, a doença foi extinta, o pecado aniquilado e a morte destruída definitivamente. Isso aí nós encontramos em 1 Coríntios 15, né, o capítulo todo, e em Romanos 11. Então, nessa petição, venha o teu reino, nós rogamos que Deus conceda que o reino seja manifestado com todo o seu esplendor e assim consumado. Não queremos mais um reino em parte, queremos um reino completo. Como consequência, nós pedimos a Deus que ele cumpra todas as coisas que ele mesmo declarou, que são sinais da sua vinda e sinais do estabelecimento do reino, que obviamente inclui todas as coisas que eu mencionei anteriormente. Nessa petição, nós não temos em vista o governo providencial sobre todas as coisas, afinal, o governo providencial nunca pode deixar de ser exercido, ele sempre foi exercido de forma completa sobre a criação, mas o governo inefável de Deus é executado pelo Espírito Santo mediante a obediência da palavra de Cristo. Esse governo, obviamente, ele pode ser aumentado, porque nós sabemos que existem pessoas que ainda não foram regeneradas, que ainda não obedecem a Deus, que ainda não têm o Espírito Santo. Então, quando pedimos venha o teu reino, nós estamos falando desse reino, não do governo providencial, porque o governo providencial ele não pode vir porque ele já está em nós, ele não pode nos abandonar. Então, pedimos todas essas coisas. Depois de orar pela vinda do reino, que não é o reino providencial, aí sim entramos no mérito do reino providencial na terceira petição, que é quando dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, diferentemente da petição anterior, que tem visto o reino da graça, que é executado somente entre aqueles que são alcançados pela salvação, nessa outra petição a gente tem em vista aqui o governo providencial de Deus sobre tudo.
Nada, absolutamente nada se move sem a permissão de Deus. Todas as coisas acontecem ou sucedem segundo o seu decreto. Ele é a causa primeira de todas as coisas, um motor que possibilita o movimento de todos os entes criados. Como diria São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui nessa petição, nós estamos pedindo que ele cumpra todos os seus decretos para tudo quanto ele criou, executando todo o seu plano e fazendo aquilo que lhe aprove, aquilo que lhe aprover. Isso aí, tanto nos céus como na terra, ou seja, sobretudo, nada é excluído. Pedimos que ele execute todo o querer dele e não o nosso. Seja feita a tua vontade. Assim que acabamos de orar as 3 primeiras petições que dizem respeito a Deus, agora vamos para as petições que dizem respeito às nossas necessidades, mais 3 petições. Então, nós vamos para a quarta petição que diz assim: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há uma polêmica porque o termo grego que aparece aqui, epiousion, pode significar algo mais místico, mais transcendente, como, por exemplo, substância, uma substância em geral, e não o pão comum. Essa ambiguidade ela vai ser exatamente explorada por autores antigos como o próprio Santo Ambrósio, que eu já fiz referência aqui. E basicamente a ideia dele é que o próprio autor bíblico talvez ele preferiu essa palavra, ele preferiu essa ambiguidade para que nós possamos entender que nessa petição a gente não vai pedir apenas por nossas necessidades físicas, mas também oramos a Deus para que ele nos conceda a provisão espiritual. Aliás, no próprio Evangelho, lemos que Deus em Cristo, ele não apenas nos alimenta, como ele mesmo se tornou o nosso próprio alimento. Olha que coisa linda. Deus ele não apenas se contenta em nos alimentar, mas ele mesmo se torna o alimento para o homem. Jesus ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais morrerá. Em vários textos bíblicos somos informados que é Deus quem dá o alimento para toda a criação, até mesmo as feras selvagens esperam dele o alimento. E se ele não der o alimento a essas feras, elas vão passar fome. É o texto bíblico quem diz isso. Portanto, o nosso sustento não vem da força do nosso braço, mas da provisão de Deus. Devemos confiar em Deus para a nossa provisão. Após nós pedirmos pelas nossas necessidades físicas e espirituais, nós agora fazemos uma confissão dos nossos pecados diante de Deus, na quinta petição que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus, o evangelista, ele vai preferir a palavra dívida, enquanto Lucas, o doutor Lucas, vai preferir a palavra pecado. Isso significa que a nossa transgressão diante do Senhor é comparável a ficar devendo. Devemos a Deus a glória que lhe é devida todas as vezes que nós pecamos contra a sua justiça. Porque é uma obediência que não é simplesmente preferencial, é algo obrigatório. Nós temos a obrigação de prestar obediência a Deus. Então, quando nós negamos a Deus a obediência que lhe é devida, nós ficamos devendo. Notem, meus irmãos, que Deus, ele perdoa as dívidas. Nós pedimos, perdoa as nossas dívidas. Nós pedimos que Deus perdoe, é perdão. Perdão é perdão, ele é gratuito. O perdão, ele é aquele que não exige satisfação. Ele cancela, risca a dívida. Nós não pedimos na oração do Senhor para que nós possamos pagar a dívida ou que outro pague em nosso lugar. Nós pedimos que ela seja perdoada. E é assim que Deus faz conosco. Ademais, Deus ele vai adicionar uma condição que pode muito bem vir a ser uma sentença de morte para aqueles que oram ao Pai Nosso com hipocrisia. Porque ele vai dizer assim: perdoa-nos assim como perdoamos. Ora, se você não perdoa, você não será perdoado. É duro, mas é a verdade. Jesus não mente, é mais fácil o universo explodir, se desintegrar na fração de segundo, do que uma palavra de Jesus não se cumprir. Então, que nós possamos perdoar para que nós sejamos verdadeiramente perdoados. E é perdão mesmo. Não é perdão de exigir satisfação, exigir uma condição da pessoa. Eu só perdoo se ela fizer. Não. Porque não é esse tipo de perdão que Deus lhe dá. Por fim, a última e sexta petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na última petição,
nós reconhecemos que a nossa perseverança vem de Deus. Como Judas ele vai escrever na sua epístola, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis seja a glória. Ele vai dizer isso na epístola dele, nos versículos 24 a 25. A gente, aqui nessa petição, não nos deixa que a tentação reconhece que é Deus que nos livra de tropeçar. É Ele que nos apresenta irrepreensíveis diante do Senhor. O próprio Deus, ele cuida para que nós sejamos imaculados naquele dia. Rogamos também nessa petição para que Deus nos livre do mal, isto é, do pecado, do mundo e de Satanás. Como diria Lutero, não temos capacidade para defender a igreja. Se Deus quiser, ele terá que fazê-lo. Assim, temos que orar, como está dito no hino Castelo Forte, né? A nossa força nada faz, portanto, defende-nos, Senhor. Que Deus nos guarde para a vida eterna. Nós não perseveramos pelas forças ou poderes do nosso arbítrio, mas tão somente pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. É assim que ele nos faz perseverar por sua mera graça. O próprio apóstolo Paulo escreveu: pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele ainda disse nessa mesma epístola: é a graça de Deus que te faz sobressair, que te distingue. Por fim, agora saindo das petições, né, vem então uma doxologia que é o apóstolo que adiciona, para nos lembrar que o atender de todas essas necessidades mencionadas e petições se dá tão somente em função da glória de Deus. Como disse o próprio Paulo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Que nós possamos glorificá-lo sem qualquer dúvida ou hesitação em nossos corações de que nós seremos atendidos por aquilo que pedimos com essa maravilhosa regra de oração, que é o Pai Nosso, a oração do Senhor. Eu tenho certeza que Deus jamais recusará as orações que são feitas de acordo com aquilo que o próprio Jesus ensinou. Amém. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus os abençoe imensamente. Agora eu vou abrir aí para perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Não nos deixe cair em tentação. É necessariamente um pedido para não cair da graça? Bom, basicamente, todos os pais da igreja que vão interpretar essa passagem, eles vão entender nesse sentido. Eles vão entender que é o seguinte: Deus vai conduzir você durante o momento da tentação para que você saia intacto daquele momento de perigo. Então, alguns mencionam a graça explicitamente, outros mencionam implicitamente. Mas basicamente a ideia é de que Deus vai preservar você de cair. Então, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação são basicamente duas ideias que vão dar juntas e elas vão trazer, queira você ou não, essa tônica. Jamais permitir que aquele que está orando, durante aquele momento de perigo, venha a perecer. Então, eu penso que sim. Essa oração, implicitamente, é uma oração que você faz para que Deus não te permita cair em apostasia, decair da graça. Outra pergunta que foi feita: a oração é um meio de graça? De que forma? Sim, a oração é um meio de graça. A Bíblia vai dizer que as bênçãos da salvação nos chegam de vários modos, pelos sacramentos, pela palavra, enfim, mas principalmente também através da oração. E se a gente for reparar, a ministração de todos os sacramentos, de algum modo, na Igreja de Cristo, vão incluir a oração. Então, sim, a oração é um meio de graça, porque durante a oração você vai pedir, por exemplo, que Deus te santifique, que Deus te guarde, que Deus aplique a palavra dele em seu coração. Isso tudo é graça. Outra pergunta que chegou, né? Como as orações chegam a Deus? A Bíblia fala sobre isso. Olha, a Bíblia não fala exatamente sobre o assunto, mas com certeza uma coisa a gente pode dizer, que envolve a intercessão de Cristo na história, porque a Bíblia vai dizer que Jesus atuou como nosso advogado e nosso intercessor junto ao Pai,
E também quando Paulo ele vai saber que ele vai dizer, na verdade, que nós não sabemos orar, ele menciona o ministério do Espírito Santo que nos ajuda a orar como convém. Então, com certeza envolve aí o ministério do Espírito Santo e o ministério de Cristo, para que chegue a Deus Pai, economicamente falando. Agora sabemos que Deus, por sua onisciência e onipresença, a gente não diz que a oração chega a Deus no sentido literal, como se ela saísse da terra e fosse até onde Deus está, até porque Deus não está em um local. Deus não tem corpo, né? Enfim, só os seres humanos eles são alvo de ondas sonoras. Então, quando a gente fala de oração saindo e oração chegando, é claro que é uma linguagem metafórica para se referir a Deus. Por fim, eu vou responder aqui a questão do papel dos anjos na realização das nossas orações. A Bíblia vai referenciar em algumas passagens, por exemplo, anjos trazendo até Deus os incensos que são as orações dos santos em Apocalipse. Então, de algum modo também, os anjos estão envolvidos aí nessa mediação de como a nossa oração chega até Deus. Não sabemos como, mas a Bíblia fala assim do papel dos anjos em levar as orações a Deus. É porque tudo em Apocalipse, na verdade, é muito misterioso e também tem muita metáfora. O anjo mesmo é um ser que não é corpóreo. Então, como é que ele poderia pegar literalmente um incenso e derramar diante de Deus? Entende? Então, tem muita metáfora, tem muito linguajar analógico para se referir às realidades espirituais. Existe algum perigo em orar os santos para que orem por nós? Bom, a Bíblia não dá nenhuma garantia de que nós seremos ouvidos, mas dizer que é um perigo a ponto de que alguém perder a salvação por isso seria condenar toda a igreja antes da reforma protestante. Então, não pense que existe um perigo real para a fé pedir aos santos que orem por nós, embora não exista nenhuma garantia bíblica de que seremos ouvidos. Então, o ideal mesmo é que a gente sempre esteja orando ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Paulo, ele perguntou se a passagem de Atos 3:6 pode ser considerada uma oração resumida. Eu penso que não, porque aí ele está se referindo não a Cristo diretamente, mas ele está se referindo à pessoa que estava ali aleijada. Então, eu acho que esse texto em si não é uma oração. Então, a questão da oração pelos mortos. Sempre o cristianismo praticou a oração pelas pessoas que faleceram, certo? Isso é inegável. A gente vê ali desde os primeiros séculos Tertuliano referenciando a oração pelos falecidos. Liturgias da Igreja Antiga também mencionando a oração pelos falecidos. Agostinho ele vai dizer, né, na sua obra O Cuidado Devido aos Mortos, que a Igreja tomou para si esse papel de orar pelos que faleceram. A utilidade de orar oração, de fazer orações pelos mortos é a utilidade que existe em orar por qualquer pessoa que está viva. O julgamento final ainda não chegou. Enquanto o julgamento final ainda não chegou, é possível que Deus manifeste a sua graça e a sua misericórdia. Se isso não fosse possível, então não teria necessidade de marcar um julgamento final. Não seria julgamento final. Seria apenas um reiteramento final. Vocês concordam comigo? Se o juízo final ele fosse só uma reiteração, ele não seria chamado de juízo, seria uma reiteração final. Mas ele é um juízo, é juízo final. Então, eu penso particularmente, junto com toda a igreja antiga, com Lutero, John Wesley, William Perkins, Zwinglio, e tantos outros nomes, que existe sim uma utilidade de orar pelos mortos. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas por que eu vou orar se eu já sei que aquela pessoa morreu sem crer, então o destino dela já está definido? Todos nós não cremos na predestinação? O destino das pessoas já está decidido antes mesmo delas nascerem. E ainda assim a gente ora por elas. Então seria uma idiotice eu dizer que eu vou deixar de orar a alguém porque o destino de alguém já está definido, principalmente se eu sou calvinista. Eu nunca vi nenhum calvinista dizendo que a gente deve deixar de orar porque a predestinação existe. Então, repito, enquanto o juízo final ainda não ocorreu, podemos orar como Paulo disse, para que ele seja manifestado misericórdia naquele último dia. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus os abençoe e que vocês não esqueçam sempre de estar orando o Pai Nosso.
A outra coisa que eu queria pontuar legal é que a maioria dos protestantes entende que a passagem venha o teu reino, ela é um tipo de oração pelos mortos, porque ali está incluído, claro, obviamente, o reino que está vindo para as pessoas que já faleceram. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, que Deus lhes confirme na fé apostólica e os livre de todo mal. Amém.